Olá, meu nome é Letícia e o nosso grupo é composto por mim e por Lucas. O tema que nós escolhemos para falar hoje é o telefone. O telefone é um dos dispositivos de comunicação desenhados para transmitir sons por meio de sinais elétricos. Ele foi o primeiro aparelho na história que possibilita que uma pessoa fale diretamente com outra através de longas distâncias. O crédito da invenção do telefone foi bastante disputado, assim como várias outras invenções, como a televisão, a lâmpada e o computador, pois vários inventores fizeram trabalhos experimentais com transmissão de voz por um fio. Hoje, acredita-se que ele foi inventado pelo italiano Antonio Meucci, em torno de 1856. No entanto, apenas em 2002, o Congresso americano reconheceu, através da resolução número 269, que ele era o verdadeiro inventor do telefone. Devido a dificuldades financeiras, Meucci apenas conseguiu pagar a patente provisória de sua invenção. Ele vendeu o protótipo do aparelho para Alexander Graham Bell, um cientista e inventor escocês. Graham Bell então patenteou o telefone como uma invenção sua. A patente foi dada pelo Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos, em março de 1876. No mesmo dia que Graham Bell conseguiu sua patente, outro inventor, que também era um engenheiro eletricista, Elisha Gray, aplicou para uma patente similar. Além disso, Antonio Meucci processou Graham Bell e demonstrou com forte evidência que, em 1849, em Havana, Cuba, tinha experimentado com a transmissão de voz pela corrente elétrica. Meucci, no entanto, acabou falecendo durante o julgamento e o caso foi encerrado. Por isso, Graham Bell foi por muito tempo considerado o inventor do telefone. No dia 10 de março de 1876, Graham Bell conseguiu fazer a primeira transmissão do telefone, e essa data ficou designada como o Dia do Telefone. Falar um pouco sobre as partes do telefone. O telefone é composto por 3 partes básicas. O interruptor, também chamado de gancho, que se conecta quando tiramos o telefone do gancho. Um alto-falante, que é o local por onde ouvimos e por onde o som é reproduzido, e o microfone, que é onde falamos. Além disso, a maior parte dos telefones possui um ringer, que emite o som para que as pessoas saibam que estão recebendo uma ligação. Hoje em dia, os telefones possuem também um teclado ou discador para colocar um número de telefone. Esse último discador já está um tanto ultrapassado. Na foto do slide, podemos ver algumas dessas partes básicas indicadas. Os primeiros telefones eram conectados a uma central operada por uma telefonista. Para se comunicar, uma pessoa tinha que girar uma manivela para gerar a corrente de toque e chamar a telefonista. Na foto do canto inferior direito, podemos ver um telefone com uma manivela. A telefonista atendia e, através da solução do usuário, comutava os pontos manualmente através das pegas. A foto do canto superior direito do slide mostra um telefonista mexendo nas pegas. No painel à frente da telefonista havia uma tomada para cada aparelho telefônico instalado. Quando a telefonista recebia o telefonema, perguntava para quem devia chamar. Ela podia conectar qualquer telefone, enfiando o pino ou a pega na tomada correspondente. Feito isso, ela avisava a pessoa sobre a chamada e transferia a ligação. Assim, um assinante era conectado ao outro. Quando o telefone começou a ficar popular, surgiu a profissão telefonista. As exigências para aceitação do emprego eram uma boa formação escolar, fineza de trato e, se possível, conhecimento de idiomas estrangeiros. Além disso, as moças deveriam ser
jovens, solteiras e consideradas de boa família. O salário das telefonistas era parecido com o de secretária ou estenotipista. A remuneração deveria ser suficiente para sustentar as moças solteiras e, por isso, o emprego era cobiçado. A era das telefonistas, no entanto, terminou com a invenção do telefone de discagem direta e ligação automática. Entretanto, até hoje, o dia 26 de junho é considerado o Dia da Telefonista. No Brasil, os primeiros telefones foram instalados no Rio de Janeiro. Em 1883, a cidade contava com 5 centrais telefônicas, cada uma com capacidade para 1.000 linhas, e também funcionava a primeira linha interurbana, ligando o Rio a Petrópolis. As obras de instalação dos telefones faziam parte dos serviços de montagem da Western and Brazilian Telegraph Company. O primeiro telefone no Brasil foi instalado em 1877, no Palácio da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. As primeiras linhas telefônicas foram instaladas no reinado de Dom Pedro II, imperador do Brasil na época, e ligavam o Palácio Imperial às casas dos ministros. Isso aconteceu pois, na Exposição Centenária na Filadélfia, Estados Unidos, Dom Pedro II, que era um notório entusiasta da tecnologia, conheceu o aparelho de Bell e ficou assombrado por vê-lo falar sozinho. Durante a conferência, Dom Pedro II teria conversado com Bell a uma distância de 150 metros do imperador. Bell teria dito a frase do personagem Hamlet, de Shakespeare: "To be or not to be", ser ou não ser. E o imperador teria respondido: "Meu Deus, isto fala". Hoje em dia, o Palácio da Quinta da Boa Vista funciona como um museu imperial. O primeiro telefone instalado no Brasil pode ser visto lá, uma coisa para se prestar atenção da próxima vez que for fazer uma visita a esse museu. A Telephone Company of Brazil foi a primeira empresa de telefonia nacional. Ela era comandada pelo americano Charles Paul Mackey. Criada em 13 de outubro de 1880, ela tinha um capital de $300 mil. Foi instalada em janeiro de 1881, na Rua da Quintanda, número 89. Para funcionar, ela precisou ser autorizada por Dom Pedro II, por meio de um decreto imperial. Em 1881, foi lançada a primeira lista telefônica do Brasil, que, além de ter os números dos primeiros felizardos por terem um aparelho em casa, funcionava como um manual. Ela dava as instruções básicas e explicava como usar o telefone. É possível encontrá-la na Biblioteca Nacional. O Museu das Telecomunicações também tem essa lista microfilmada. Em 1883, como o número de assinantes já passava de 5.000, uma lista telefônica bem feita passava a ser essencial para o bom funcionamento do serviço telefônico, facilitando o usuário encontrar o número de telefones de outros usuários. Naturalmente, com tal estabilidade, maior atenção foi dada pela operadora ao aperfeiçoamento das listas para facilitar o tráfego eletrônico. O conteúdo das mesmas foi enriquecido, com a inclusão de anúncios. Assim, além de facilitar a consulta, a lista fornece informações sobre os estabelecimentos, os produtos e os serviços oferecidos, proporcionando uma dimensão adicional à utilidade da lista. Agora eu vou falar um pouco sobre os tipos de telefone. O telefone analógico transporta
apenas transmissões de voz e frequências de sinalização. Já o telefone digital acrescenta uma camada para a transmissão de dados que permite o tráfego de informações sobre a ligação em curso ou permite o envio de informações para interagir com um PABS, por exemplo. O telefone sem fio utiliza a radiofrequência de curto alcance para a transmissão de voz para uma base que faz a conversão para meio analógico ou digital. O telefone VoIP utiliza o protocolo TCP/IP e conexões de internet para transmissão e recepção de voz e dados digitalizados. Um telefone público é um aparelho que oferece serviço telefônico tradicional mediante pagamento, geralmente feito com moedas ou cartões telefônicos. Podemos encontrar telefone público em ruas, calçadas, etc. Agora eu vou passar para Lucas, que vai falar um pouco sobre o telefone celular. Olá, eu vou falar um pouco agora sobre o telefone celular. O telefone celular, ou telemóvel, é um aparelho de comunicação por ondas eletromagnéticas, que permite a transmissão bidirecional de voz e dados utilizáveis em uma área geográfica que se encontra dividida em células, de onde provém a nomenclatura celular. Cada uma dessas células é servida por um transmissor/receptor. A invenção do telefone celular ocorreu em 1947 pelo Laboratório Bell, nos Estados Unidos. O celular, que quando lançado, ainda na tecnologia analógica, era usado somente para falar. Hoje em dia, já temos muitas outras utilidades. Ele é usado para enviar mensagens de texto, SMS, tirar fotos, filmar. Podemos usar ele como despertador, gravar lembretes como uma agenda, jogar e ouvir músicas. E nos últimos anos, ele tem ganhado recursos surpreendentes, como GPS. Podemos usar ele para videoconferências e instalação de programas variados, que vão desde ler e-books até usar remotamente qualquer computador, se estiver devidamente configurado. Então, como é que eles funcionam? Basicamente, o provedor divide uma cidade em células, como podemos ver na imagem, e cada uma dessas células vai ter uma estação base, que vai funcionar como transmissor/receptor. Essa estação base consiste de uma torre e uma pequena construção, que vai conter o equipamento de rádio utilizado na comunicação. Essa solução é bastante interessante porque quando estamos em uma célula e estamos nos movendo, quando nós passamos para outra célula, geralmente a nossa ligação não é derrubada. Digamos que você esteja ao telefone e se mova de uma célula para outra, mas a célula para a qual você se move é coberta por outro provedor de serviços, e não o seu. Em vez de derrubar a ligação é simplesmente transferida para esse outro provedor de serviços. A ligação só vai cair
caso o outro provedor não possua canais disponíveis. Nesse caso, não há saída, a ligação vai ser derrubada. Como tanto os celulares e as estações base usam transmissores de baixa potência, as mesmas frequências podem ser reutilizadas em células não adjacentes. Então, na imagem, nós temos duas células de cor roxa que estão circuladas em vermelho. Essas células podem funcionar na mesma frequência. Vamos falar agora um pouco sobre as gerações da telecomunicação móvel. Temos a geração 0, também conhecida como geração dos rádios comunicadores. Essa é a geração que precede as gerações da telecomunicação móvel. Uma das tecnologias utilizadas nessa geração é a Push-to-Talk. É uma tecnologia similar aos rádios utilizados hoje em dia. Essa tecnologia Push-to-Talk é um método de ter conversas em uma linha de comunicação half-duplex, ou seja, apenas uma pessoa pode transmitir a mensagem de voz por vez. Enquanto uma pessoa estiver falando, a outra deverá estar escutando. Caso contrário, vamos ter um conflito. Esse método também inclui um botão, que é utilizado para mudar o estádio do rádio, de recepção de voz para o de transmissão de voz. Ao soltarmos o botão, nós retornamos ao estado original. Nós vamos do de transmissão de voz para o de recepção de voz. Esses aparelhos podem se diferenciar dos aparelhos de rádios antigos, pois eles faziam parte da rede de telefones públicos. Portanto, eles tinham seus próprios números de telefone. Geralmente, eles eram acoplados a carros e caminhões, mas modelos em maletas também foram feitos para maior portabilidade. Nós vamos agora para a geração 1, ou 1G. Ela é a primeira geração da telecomunicação móvel. Ela foi introduzida em 1980 e continuou até ser substituída pela segunda geração. Essa geração utiliza sinais analógicos. O celular que marcou essa geração foi o celular que vemos na imagem, o Motorola Dynatec. Esse celular tem bastante curiosidades, que são: para carregar sua bateria completamente, eram necessárias aproximadamente 10 horas. Você pode estar pensando que com esse tempo todo para carregar a bateria, nós teríamos uma autonomia grande. Mas, na verdade, nós tínhamos apenas 30 minutos de autonomia para conversas. O Dynatec também continha um pequeno display de LED para auxiliar na descagem de números, e também poderíamos recuperar alguns números chamados anteriormente. Esse celular custava, em 1984, o valor de 3.995 dólares. Aproximadamente 6 vezes um telefone celular top nos Estados Unidos. Mesmo tendo esse preço muito alto,
tendo uma pequena autonomia e um tempo muito grande para recarga de sua bateria, as filas de encomenda para esse celular eram gigantescas, chegando a milhares de pessoas na fila. Vamos falar agora da geração 2, ou 2G. Tivemos 3 benefícios principais com a implementação da tecnologia 2G, que são: as conversas foram encriptadas em sinais digitais, ou seja, nós fizemos a transição de sinais analógicos da primeira geração para os sinais digitais. Ela também é bem mais eficiente em relação ao espectro de frequências, permitindo que existisse um número muito maior de níveis de penetração de celulares. E também introduziu o serviço de dados que começou com as mensagens de texto SMS. Nessa imagem, temos o layout de teclado mais comum da época. Com ele, podemos tanto discar números quanto escrever mensagens. Se quiséssemos escrever uma mensagem Oi, por exemplo, precisaríamos digitar a tecla do número 6 3 vezes, MNO, e em seguida a do número 4 3 vezes também, GHI. Vamos falar agora da geração 3, ou 3G. A tecnologia 3D oferece transferência de dados numa taxa de pelo menos 200 kilobits por segundo. Nós temos outras releases dessa geração, que são chamadas de 3.5G e 3.75G. Essas outras releases já oferecem o que chamamos de Mobile Broadband, que é o termo técnico utilizado para acesso à internet sem fio. Essas outras releases já permitiam uma taxa de transferência de vários megabits por segundo, para suprir a necessidade dos smartphones, e também eram utilizados como modems, aqueles que nós plugamos nos computadores e eles começam a ter acesso à internet sem fio. Vamos falar agora da geração 4. A grande diferença da geração 4 para a geração 3 é justamente o que as outras releases da geração 3 já ofereciam, que é o Mobile Broadband. Além disso, a tecnologia 4G possui mais bandas de frequência, como também maiores taxas de transferências de dados. Muito obrigado.